Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero mais uma vez falar de Byung-Chul Han. Eu abordo o livro Hiperculturalidade e hoje eu vou falar do 14º capítulo, cujo título é Inter, Multi e Transculturalidade. Eu vou então selecionar dois trechos e a gente vai então conversar um pouco aqui sobre esse capítulo, esses trechos. Penso eu, pelo menos eu tenho a ilusão de que eles seriam representativos do conteúdo que nós encontramos aqui. Então vamos lá, começando. Primeiro trecho, tanto a interculturalidade como também a multiculturalidade são, em diversos sentidos, um fenômeno ocidental. Historicamente, estão no contexto do nacionalismo e do colonialismo. Então vamos pensar aqui que ele está dizendo que essa experiência de inter e de multiculturalidade são experiências tipicamente ocidentais e historicamente estão no contexto do nacionalismo e do colonialismo. Então vamos lembrar que você tem a formação dos estados nacionais no Ocidente e você tem, mais próximo da gente, a era dos impérios, né? Quer dizer, sobretudo países europeus invadem, né, países da África, países aqui do nosso próprio continente, na América Central principalmente, e ocupam e estabelecem com eles relações imperialistas ou colonialistas, né? Quer dizer, exploram esses países. À medida que eles invadem esses países, então vamos pensar aqui num país europeu ocupando um país africano. Quer dizer, essa invasão, esse domínio político, econômico, leva também a uma experiência inter e multicultural. Isso porque o europeu, estando na África, ele precisa lidar com essas diferenças culturais e é óbvio que existem diferenças muito significativas entre uma cultura europeia e uma cultura africana. Então acho que é sobre isso que ele está falando. Filosoficamente, continuando o trecho, filosoficamente pressupõe uma essencialização da cultura. Quer dizer, para você lidar com a cultura do outro, né, que ele está chamando aqui de experiência intercultural, quer dizer, eu tenho a minha cultura, eu visito a África e estou ali diante de uma cultura diferente. Então, para que exista uma experiência intercultural, é necessário que eu esteja diante de uma cultura do outro, que é diferente da minha. Isso pressupõe a ideia de uma essencialização da cultura, quer dizer, eu preciso ter uma cultura, eu preciso ter uma identidade cultural, eu preciso estar diante de uma outra cultura que também tem os seus elementos, a sua identidade própria. A ideia de interculturalidade põe como base da cultura uma essência. A nacionalização ou etnização da cultura também inspira nelas uma alma. Um inter deve então trazer as culturas essencializadas em uma relação, entre aspas, dialógica. Por esse modo de compreender a cultura, essa troca cultural não é um processo pelo qual a cultura se deixa ser o que ela é, mas um ato especial digno de exploração. Então é bem legal o que ele está dizendo, né? Que a experiência da inter e da multiculturalidade pressupõe culturas distintas que estão convivendo, ou pelo menos que estão em conflito, ou mesmo que estejam em uma relação de domínio, ainda há uma distinção cultural. A cultura que domina, no caso, o país colonial, imperialista, que submete um outro país ao seu domínio político, econômico, cultural. Ainda assim, os elementos de distinção entre uma cultura e outra ainda permanecem nessa relação de domínio, mesmo que seja uma relação de violência, né? A gente sabe o que é de uma cultura, sabe o que é de outra, sabe que uma está sendo explorada, mas sabe que existe uma distinção cultural, né? Existe o europeu e existe o africano. Quando ele fala, então aí ele vai citar outro texto, ele vai dizer assim, ó, a windowing
A experiência cultural no mundo hipercultural, vamos traduzir assim, né? Essa ideia de você abrir múltiplas janelas, né? Ele está tomando aqui o programa Windows, né? Cuja tradução é janelas, né? Esse programa, sistema de funcionamento, né? dos nossos computadores, tem como principal metáfora a criação de janelas. A palavra janela significa aqui que você pode abrir infinitas janelas ou que a partir da tela do seu computador você pode olhar para outras culturas, porque esse computador te conduz até outras culturas. Quer dizer, eu posso fazer uma conexão com uma pessoa na África e com isso eu tenho um olhar sobre a África à distância, mas tenho um olhar sobre aquilo que está acontecendo na África, né? Então essa experiência cultural pela mediação do computador, que ele está chamando de windowing hipercultural, não é diálogo. Falta-lhe a interioridade dialógica. Em certo sentido, a hipercultura distrai, né? Quer dizer, essa multiplicidade faz com que você entre num estado de dispersão, e nessa dispersão nada tem essência, nada tem profundidade, nada tem substância, porque o que importa não é a substancialidade de algo, mas a quantidade, né? Entramos na era da matematização da informação. Não importa a qualidade da informação, importa a quantidade. A gente fica pulando de uma informação para outra, né? Então, quando algo excepcional acontece, a gente fica então consumindo essa informação, mas depois de 4, 5 horas, essa notícia já é uma notícia velha e a gente já está atrás de uma nova notícia, né? Diferentemente do que acontecia no passado, a gente tinha que esperar a produção da notícia, a publicação da notícia, por exemplo, no jornal, para poder explorar essa notícia. Então, essa notícia, para ficar velha, ela precisava de no mínimo 24, 48 horas. Hoje a notícia fica velha em 3, 4, 5 horas, né? Então tudo se torna muito efêmero, porque algo novo vai ser produzido, está sendo produzido. E isso faz com que a gente fique só na superfície das coisas, né? A gente não pega uma notícia, por exemplo, lembre-se dos jornais, às vezes uma página inteira, um caderno inteiro era produzido sobre um tema. Então a pessoa podia ali se aprofundar nessa notícia. Hoje não. As notícias são muito superficiais porque elas são efêmeras, elas são passageiras, elas se esgotam muito rapidamente. Além disso, o turista hipercultural não é um hermeneuta, quer dizer, não é alguém que interpreta, ele só surfa pela multiplicidade de notícias, mas ele não interpreta nada, ele é só um consumidor de informação. A hipercultura se diferencia também da multicultura na medida em que ela tem menos lembrança da proveniência, da descendência, das etnias e do lugar. Então, a hipercultura ela não está ancorada em nenhum local, né? Você pode inclusive produzir uma informação, mascarar, ou pelo menos tentar mascarar o local de onde você está emitindo aquela informação, e ninguém sabe de onde essa informação veio, quem plantou essa informação, né? Parece que é assim que funcionam as fake news, as notícias falsas, notícias plantadas única e exclusivamente com o objetivo de desestabilizar reputações ou informações, né? Então, de repente alguém diz que está acontecendo algo numa determinada localidade e quando a gente vai checar, isso não é verdade, mas de qualquer forma isso chamou a atenção já para aquele fenômeno e parece que isso só é possível no mundo da hipercultura, nesse mundo em que as notícias estão deslocalizadas, desancoradas da localidade e desancoradas também de uma subjetividade que é a produtora daquela notícia, né? Então, antes você tinha os jornais, você tinha as matérias assinadas por um jornalista, essa pessoa estava implicada no que ela dizia e o jornal estava implicado naquilo que ele permitia que um jornalista ou uma jornalista publicasse. Hoje você pode publicar de forma anônima e não se responsabilizar por aquilo que você diz, né?
você joga a notícia, que pode ser verdadeira ou falsa, e isso não tem autoria, não tem identidade, né? Por isso, isso não produz cultura, isso não produz interação cultural. As coisas são aleatórias, elas são simplesmente jogadas nesse mundo e adquirem, nesse mundo virtual, e adquirem vida própria. Parece que é sobre isso que ele está dizendo, né? Então ele está opondo o mundo da inter e da multiculturalidade, onde você tinha culturas que estavam essencializadas e que, portanto, elas podiam entrar em conflito ou em troca. Hoje não. Essa falta de fronteira entre uma cultura e outra cria um fenômeno sem nenhuma ancoragem em uma localidade. Isso, de fato, cria um caos da hiperprodução de cultura, sem que essa cultura tenha qualquer tipo de identidade e sem que possa haver troca, porque a troca só é possível quando fenômenos que se distinguem, fenômenos que possuem identidade, estão ali em conflito, em confronto, ou um diante do outro, trocando informações. É isso aí. Esse foi mais um capítulo desse livro, Hiperculturalidade, o 14º. A gente se encontra ainda para analisar mais um capítulo desse livro interessante e instigante de Byung-Chul Han. Um abraço e até lá.